dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horário que você vai assistir essa aula. Espero que estejam todos bem, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos tratar de um assunto de história geral sobre iluminismo e liberalismo econômico, liberalismo das ideias das luzes, enfim, são movimentos filosóficos da Europa que tem tudo a ver com a sociedade que foi constituída a partir desses movimentos das ideias e a reverberação disso nas revoluções, nos processos de dependência e chega até os dias de hoje esse modelo de sociedade que a gente vive, que é amparado nas leis, nas instituições republicanas e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos ao slide aqui. Então a gente vai falar de iluminismo, liberalismo econômico, a relação das ideias iluministas com a maçonaria, que é uma instituição bem controversa, gera muita curiosidade e temas polêmicos, mas aqui eu vou me atentar somente às questões políticas e filosóficas dela. E o despotismo esclarecido, que foi um movimento dentro das monarquias do antigo regime que ainda permaneciam no século XVIII e XIX, mas que se apropriaram de algumas ideias desse movimento. Bom, fundamentos do iluminismo, né? O iluminismo, ele é um movimento teológico de caráter burguês. Ele trabalha com a ideia central de combater o antigo regime. Ele é anti-absolutista, anti-aristocrático e anticlerical, fazendo aqui algumas ressalvas. Isso vai aparecer muito forte na França. Eu vou trazer no final dessa aula um vídeo de um filósofo, professor da USP, o Eduardo Wolff, e vocês vão entender melhor isso. Mas, no geral, é isso mesmo a ideia do iluminismo. Ele trabalha com a ideia do racionalismo científico, do deísmo, a liberdade, a igualdade, fraternidade, tolerância religiosa e filosófica e direito à propriedade. Aqui são temas que, dependendo do autor que a gente cita, cada um aí vai ficar com a sua premissa ou a sua tese principal do seu pensamento filosófico. Aqui alguns teóricos dessas ideias, né? Descartes, Newton, John Locke, Francis Bacon, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire e Diderot. Aqui as fotinhas deles, eram sempre pessoas simpáticas, mas com a aparência estranha. Mas são pensadores que marcaram a história da modernidade. Então, até hoje são pessoas que, de alguma forma, suas ideias reverberam no nosso cotidiano. Meu cachorro tá latindo aqui, espero que não esteja incomodando você, mas educação à distância, remota, tem dessas coisas, tá bom? Os pensadores iluministas, né? O Descartes é o primeiro, assim, é considerado da primeira geração. Descartes ficou conhecido com a frase penso, logo existo. Uma coisa meio que óbvia para nossos dias, mas para a época a ideia de existência, de individualismo, de subjetividade era algo ainda em construção. Ainda muito apegado às ideias, à cosmovisão medieval, essa noção não existia na Idade Média. Então isso começa a ser pulverizado na modernidade. Outra coisa interessante é a valorização do pensamento racional. Descartes e depois todos os outros, como o próprio Newton, vão puxar a ideia da valorização da razão. Isso vem lá muito antes, um pouco antes deles, no movimento renascentista, mas eles vão trazer isso para uma ideia de ciência, de cientificidade. Um outro pensador iluminista importante aqui para a gente resgatar é John Locke. John Locke é o pai do liberalismo político, a defesa da ideia da propriedade privada. Isso é bem John Locke. John Locke defende as liberdades, assim como todos os outros teóricos do iluminismo, mas ele vai aplicar essas liberdades muito à ideia da propriedade privada. O ser humano é uma propriedade privada, os seus bens, e, portanto, as liberdades precisam estar garantidas para todos.
Tem que lembrar que esses caras estão falando essas coisas num contexto de absolutismo, de antigo regime, em que as liberdades não eram tão garantidas assim. Francis Bacon é também dessa primeira onda. Ele trabalhava a ideia da experiência, da experimentação. Defensor da experiência como meio para a confirmação de uma verdade científica. Isso tem uma contribuição. Você não pode afirmar nada sem experimentar, sem minimamente ter referências de que a sua tese, de que a sua teoria, de que a sua hipótese, ela tem aplicabilidade. Isso é bem iluminismo. Na sequência, Rousseau. Rousseau aí é um grande pensador francês. Rousseau vai falar da ideia... Rousseau é o pai da democracia moderna. Ele não inventou a democracia, porque a democracia foi inventada lá pelos gregos antigos, na Grécia Antiga. Mas o Rousseau, cara, ele vai contextualizar essa democracia. Ele vai trazer essa democracia aos moldes gregos para a realidade moderna. E ele vai falar das ideias centrais do direito à vida, da igualdade de todos, e mais do que isso, vai defender uma tese que é um tanto quanto controversa, mas ela serve de base para várias outras teorias políticas, que é a ideia de que o ser humano, ele naturalmente é bom, mas o que faz ele ter sentimentos ruins, competitivos, gananciosos e coisas do tipo, é o meio que ele vive. Portanto, o Rousseau convida a uma reflexão filosófica para que a gente volte ao nosso estado de natureza, que aí sim, fazendo isso, a gente de fato vai viver em harmonia, e essa democracia moderna, que é a liberdade de todos e a convivência pacífica de todos, da tolerância e tudo mais, vai ser experimentada desde que os indivíduos topem esse desafio, que é voltar ao seu estado natural e esquecer um pouco a corrupção produzida. Outro exemplo aqui, Montesquieu. É importante eu ficar falando desses autores, porque assim, a gente está pensando em uma das coisas, principalmente no Enem. O Enem, ele gosta de trabalhar esses autores. Ele cita obras desses caras, cita fragmentos de textos. Então, assim, é importante, a gente não pode perder de vista que esses autores são importantes. Montesquieu é o pai da divisão dos poderes. Então, toda vez que você vê uma república dividida em 3 poderes, poder executivo, poder legislativo e judiciário, lembre desse francês Montesquieu, que é o cara que desenvolveu essa tese e que foi muito bem aplicada, e a partir disso, como eu disse, todos os estados modernos burgueses vão se apropriar dessas ideias. Voltaire, outro francês, a principal obra dele é Cartas Inglesas, Defesa da Liberdade de Expressão, Crítica à Igreja e à Intolerância, e também, obviamente, era anti-absolutista. Diderot ficou conhecido, assim, ele era da gangue dos iluministas, do grupo, mas o Diderot foi o cara que criou a primeira obra chamada Enciclopédia. Essa primeira obra é uma compilação de várias ideias iluministas, de vários outros autores. Ele teve essa preocupação de organizar esses pensamentos, essas teses desses caras. E ele ficou conhecido na história por isso. A gente fala de liberalismo separado, parece que é separado de iluminismo, mas não é. O liberalismo clássico, liberalismo econômico, por exemplo, ele é um pensamento vanguardista. O que eu quero dizer com isso? Ele é um pensamento novo. Ele é um pensamento que está dentro do movimento iluminista. Ele também é anti-absolutista. O liberalismo econômico defendia as liberdades econômicas de um Estado absolutista. Então ele está dentro da corrente. Daqui a pouco eu vou falar que a confusão que as pessoas fazem entre liberalismo econômico clássico e neoliberalismo. Uma coisa veio da outra, mas são. E o Adam Smith vai defender a ideia da não intervenção de um Estado, seja ele qual for. A ideia de que a riqueza do povo, portanto, a riqueza das nações, está na liberdade do povo em fazer, em produzir, em criar, em confeccionar. E que, portanto, toda vez que um Estado interfere nessa relação da capacidade humana de produzir e distribuir, vender, ou o que seja,
se tem um Estado no meio dessa relação, ele impede a riqueza da nação. Ele funciona, na visão de Adam Smith, como uma trava desse processo. E que, portanto, o Estado tem que sumir nessa relação e deixar fazer. Deixar a coisa acontecer naturalmente. Era uma visão tanto quanto romântica de Adam Smith nesse processo. Ele vai falar da ideia nessa obra, essa obra é até um tanto quanto poética e sempre cai em questões em vestibulares. Quando vai tratar de liberalismo econômico é muito difícil não citar um trecho dessa obra, mas ela é um tanto quanto poética. E ela trabalha, tem uma parte da obra que fala sobre a mão invisível do mercado, né? Quem regulamenta o mercado e as relações comerciais do mundo deveria ser a mão invisível. A mão invisível, segundo ele, são as próprias a própria concorrência do mercado e que não há necessidade nenhuma do Estado interferir. Um outro camarada também dessa onda princípios da economia política e tributação. Ele vai sistematizar a ideia de salário, lucro e arrendamento da terra, da produção agrícola. Ele vai focar mais nas questões práticas da economia burguesa. Obviamente aqui todos defendendo um Estado burguês, isso aqui tudo funciona muito bem para uma sociedade burguesa e esses caras estão contribuindo aí no século XVIII, XIX para isso. Por fim, o terceiro Thomas Malthus. Thomas Malthus, a teoria dele, embora ultrapassada hoje, ela serviu muito para uma reflexão, porque ele acreditava que do jeito que a população crescia no mundo, principalmente pós revoluções em que as nações começavam a prosperar e crescer e se desenvolver, ele achava que isso ia causar um colapso no mundo. E que a produção de alimentos, principalmente, não acompanhava ia chegar um momento que a produção de alimentos, a capacidade que o mundo tem de produzir alimentos, não fosse suficiente para acompanhar o crescimento populacional. Então ele defendia ideias, por exemplo, de segurar a onda da galera com relação à gravidez, filhos e tudo mais. Uma teoria tanto quanto controversa. Bom, dentro do liberalismo econômico, o liberalismo econômico nasce dentro dessa corrente de pensadores chamado os fisiocratas. Economia ou filósofo adepto da fisiocracia, que consiste na doutrina econômica e filosófica do século XVIII, que se baseia no conhecimento e no respeito às leis naturais, considera a terra como única fonte de riqueza e defende o liberalismo econômico. Então, o fisiocracismo ele tem a ver com o liberalismo porque ele defende essa tese máxima, quase que uma lei natural, de que a riqueza vem da terra, vem dos bens, vem da posse e o Estado não pode interferir para que o ser humano, os indivíduos, tenham essa oportunidade de ter acesso a isso e produzir riqueza propriamente dito. Uma visão direta e um Estado mínimo para não interferir nesse processo. Bom, aí a gente entra na questão do neoliberalismo. O neoliberalismo, obviamente, veio dessa ideia do Estado mínimo, do liberalismo, mas ele tem uma aplicação muito contemporânea. Ele se apropria das ideias liberais, mas ele funciona a partir das experiências contemporâneas. O que eu quero dizer com isso? O liberalismo clássico ele foi superado. Então, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, até a crise de 29, o liberalismo ele era algo difundido, divulgado pelas pessoas. A partir de então, isso começou a crise de 29 mostrou fragilidades dessa tese. Então vieram outros liberais inserindo novas ideias dentro desse liberalismo. O neoliberalismo é isso, é a apropriação de outras coisas que não tem muito a ver com o liberalismo dentro do liberalismo. Então, por exemplo, o neoliberalismo, ele é um tanto quanto esquizofrênico na forma de pensar, porque a partir do momento que ele pesca a tese do liberalismo, ele se apropria de teses que não tem nada a ver com o liberalismo. Então, por exemplo,
no momento de crise, como esse que a gente está passando, pandemia, o neoliberalismo defende sim a intervenção do Estado. É assim, ó, quando tá tudo bem, deixa os liberais brincar de ser feliz. Quando se der errado, o Estado vem e salva a turma. Isso é neoliberalismo. Isso não vem do liberalismo. Isso não tem lá no liberalismo. Tem nessa nova versão de liberalismo, que é essa postura um tanto quanto demagógica de só perceber que é importante o Estado quando a coisa aperta, quando as ideias liberais não funcionam muito bem e gera uma crise econômica, e aí o Estado tem que salvar a onda geral. Isso vem lá, por exemplo, desde o New Deal norte-americano, Plano Marshall, enfim, e vários outros movimentos econômicos de estados que defendiam o liberalismo no momento, mas quando a coisa apertava, eles eram extremamente intervencionistas. É tipo hoje, por exemplo, o próprio Donald Trump ir para um pronunciamento público e dizer que algumas empresas seriam estatizadas para salvar essas empresas. No liberalismo clássico, isso seria impossível de acontecer. Adam Smith jamais defenderia uma coisa dessa, mas para o neoliberalismo esse tipo de coisa cabe. É isso. Acho que eu consegui explicar. Bom, e por fim, a situação da maçonaria, né? A maçonaria ela vai funcionar como um espaço de discussão pública e política. A maçonaria entra aqui se protagonizando nesse processo porque os iluministas, todos, eles eram participantes, boa parte deles, desse movimento, dessa instituição que existia numa época em que o absolutismo ainda imperava e não era possível as pessoas terem espaço para discussão de ideias. A maçonaria se torna esse espaço, a maçonaria se torna esse lugar. Por isso que todas as revoluções, ou boa parte delas, e processos de independência na América tiveram forte participação de atores políticos, atores públicos que vieram da maçonaria. Isso era o lugar protegido onde eles podiam discutir, debater essas ideias. E, portanto, a maçonaria teve um papel fundamental nesses processos revolucionários e nos processos de independência. E o despotismo esclarecido são exemplos onde que o absolutismo, percebendo a onda revolucionária, vai se apropriar dessas novas ideias para criar uma aparência de atualização disso. Então, aqui alguns exemplos, né? Os príncipes da Prússia, como Frederico II, a Catarina II, José II da Áustria, Carlos III da Espanha, todos monarcas, mas com ideias e algumas ideias iluministas. Meio contraditório, mas era assim. E no Brasil a gente teve a figura do Marquês de Pombal, que foi um camarada que o rei de Portugal mandou para o Brasil para aplicar algumas reformas econômicas. Por isso, despotismo esclarecido. É esclarecido porque se apropria de algumas ideias iluministas, mas é despótico, é autoritário, é monarca e tudo mais. Bom, gente, fique agora com o vídeo do Wolff, que vai sintetizar, é curtinho, 3 minutos. O teste. E vamos que vamos. Que nomes lhe vêm à cabeça quando você pensa em iluminismo? Possivelmente, a França, a Revolução Francesa, pensadores como Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, serão os nomes que lhe ocorrerão de primeira. No entanto, para além do universo francês, que é indissociável, é claro, do fenômeno histórico do iluminismo, outras variedades e outras vertentes desse pensamento do século XVIII foram indispensáveis para a formatação do mundo moderno, este mundo que de alguma maneira ainda é o mundo em que nós vivemos. Eu me refiro especialmente ao caso da Inglaterra e do Reino Unido como um todo, de um lado, e de outro lado, o universo americano que começa a se formar e que vai resultar na independência dos Estados Unidos. No Reino Unido, especialmente contando com a colaboração de intelectuais de grande porte da Escócia e da Irlanda, o século XVIII testemunhou um conjunto de escritores e de pensadores realmente poucas vezes visto na história da humanidade. Ali, Adam Smith, o autor da Riqueza das Nações e da Teoria dos Sentimentos Morais, se encontrava com o líder político e esteta e filósofo Edmund Burke. Ambos eram amigos de ninguém mais, ninguém menos que David Hume, um dos filósofos mais importantes do Ocidente e que foi indispensável para a elaboração da filosofia kantiana de Immanuel Kant, por exemplo. Nesse contexto,
em que filósofos, escritores e pensadores comungaram de um espaço comum no século XVIII britânico, formou-se um outro tipo, uma outra sensibilidade iluminista que não era exatamente aquela que nós associamos à França. O iluminismo francês era de tipo racionalista, era de tipo centrado numa espécie assim, de desmantelamento do conhecimento tradicional e forte ataque às instituições religiosas e tradicionais francesas e centrado, sobretudo, na importância da razão, no aparecimento de uma nova concepção celebrada da razão e da racionalidade humanas. No caso britânico, os escritores e pensadores associados a esse iluminismo britânico desenvolveram muito mais uma ética das virtudes, desenvolveram muito mais um iluminismo voltado para questões de natureza moral do que propriamente para esse racionalismo que caracterizaria o iluminismo francês. Da mesma forma como na Inglaterra o iluminismo teve essa peculiaridade de estar voltado para as sensibilidades das virtudes morais e não propriamente para um endeusamento da razão, também nos Estados Unidos o iluminismo que de alguma maneira ocorreu no século XVIII americano, especialmente com as grandes figuras que contribuirão para a independência americana, Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin, estava muito mais voltado para a questão da liberdade política do que para um endeusamento e uma centralidade da razão humana como força libertadora. Todos esses três modelos iluministas, todas essas três vertentes, se combinam e atuam de maneira decisiva para formar um mundo que deu à luz a Revolução e Independência Americana, a Revolução Francesa e, é claro, a nossa experiência das democracias modernas.